que aqui nós não temos esse problema, todo mundo tem a certeza, não é? Mas lá no Brasil as coisas é complicado, não é? Porque o povo acha que sabe e ninguém sabe nada, não é? Mas o Mendonça diz que aqui o povo é muito estudioso, então nós podíamos ficar à vontade para falar e não ia ter esse problema, né? Mas quando nós estamos no grupo de estudo, que vamos estudar isso, eu faço um preâmbulo para os alunos do movimento espírita, para as pessoas que estão estudando, porque nós temos uma ideia que nós somos seres bons. Nós ouvimos ainda com muita frequência gente dizer assim: olha, eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Allan Kardec, quando pergunta isso para os espíritos, os espíritos respondem: só de você não fazer o bem, você já está cometendo o mal. Então vejamos que nós ainda precisamos avançar nesses ensinamentos. E eu vou colocando para as pessoas: olha, não se decepcionem. Vamos estudar atentamente para que a gente possa perceber em que condição nós estamos. E quando começamos a estudar, porque Kardec era sábio, né? E os espíritos também. E logicamente começa-se dos imperfeitos, não é? Então nós começamos a ver. E é engraçado que eu digo para as pessoas: olha, então você, sem ninguém precisar falar, uma das coisas bonitas do Espiritismo é que ninguém aponta o dedo para ninguém. Os nossos estudos permitem que cada um de nós façamos uma avaliação. Olha, em que condição que eu estou? Eu falo para as pessoas: olha, então você tenta se encaixar. Às vezes você está em umas 3, 4, 5 faixas, não é? Você erra um pouquinho aqui, você erra um pouquinho ali, vamos acompanhar. Talvez você pode estar lá em cima, quem sabe, não é? E quando nós estudamos ao chegar ao fim, é quase que uma decepção para as pessoas, porque nós percebemos que por aquilo que nós somos, por aquilo que nós pensamos, a maneira com que nós agimos, nós realmente estamos nos últimos degraus. Ou seja, nós ainda precisamos avançar. Mas para podermos avançar, nós temos que ter coragem. Coragem de abandonar esse mundo. Coragem de abandonar o mundo pela qual nos oferece tantas facilidades no campo do materialismo. E é uma coisa interessante que tudo que nós falamos no movimento espírita foi falado por Jesus. Relembremos que quando ele diz que não se pode amar a dois senhores, a Deus e a Mamon, Jesus já fazia uma referência. Se você ama um, não poderá amar ao outro. E nós ainda vemos a grande dificuldade de podermos conciliar essa questão do que Mamon nos oferece nas coisas da matéria e aquilo que nós sabemos que tem que ser valorizado, que é a questão espiritual. Quando André Luiz nos traz para nós a sua primeira obra, através das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, mostrando que é uma cidade no mundo espiritual. E é interessante que eu vejo pessoas ainda dizerem: mas isso é ficção. Nós não sabemos sequer as coisas que se encontram na Terra, nós não sabemos sequer quem nós somos. Sócrates, o precursor do Espiritismo, já dizia: conhece-te a ti mesmo. Imaginemos nós, não é? Eu acho que eu já até dei esse exemplo aqui uma vez. Estamos saindo aqui da casa, depois de uma música, de uma prece, de uma oratória, depois de um passe, saímos daqui assim quase que levitando, leve. Não é assim que a gente sente? E a gente não sente quando chega na casa, chega pesado, até meio curvado. Repare, né? A gente chega meio curvado, a gente sai bem, né? E aí nós estamos saindo aqui, hoje está uma noite chuvosa. Talvez o exemplo caia perfeitamente para a noite de hoje.
E nós estamos saindo lá naquela porta, conversando, e abre-se a porta, nós estamos saindo, quando de repente passa um carro em alta velocidade, aquela poça de água vem para cima de nós. Logicamente, já fui informado também pelo irmão Nossa, que aqui vocês vão falar assim: meu irmão, vai devagar, Jesus te abençoe. Mas lá no Brasil, nós iríamos fazer uma referência à mãe dele. Primeiro a mãe, e depois a outra parte da família. E nós espíritas somos tão engraçados que depois que a gente fez aquele arsenal de xingamento, lá no Brasil, aqui não, aí depois nós ficamos sabendo que o vizinho aqui vem tomar passo no centro, e nós ficamos sabendo que ele estava levando a mãe que estava entre a vida e a morte, e depois que nós xingamos toda a geração, a gente fica sabendo, um olha para o outro e fala assim: vamos orar. Vamos orar. Eu acho que a mulher até morreu por causa do seu pensamento. Eu acho que você matou a velhinha do lado, não conta para ninguém. Porque ela já estava ruim, você jogou uma carga em cima dela, tão ruim, negativa, que a mulher acabou de morrer. Não conta para ninguém, mas eu acho que a gente está matando gente aí sem saber. Mas tudo isso nos faz mostrar um caminho de que nós não nos conhecemos. E primeiramente, não se tem como fazer uma reforma íntima se nós não trabalharmos com o nosso íntimo, com o nosso ego, com a nossa maneira de ser, com o nosso psique, que significa o nosso espírito. Precisamos interiorizar um conhecimento, porque nós estamos no mundo intermediário, já não estamos ainda naquele mundo inferior, não é? Porque eu tenho uma surpresa. Tem muitos que dizem assim: olha, agora eu conheço a reencarnação, não tem problema não, eu não vou me esforçar muito, porque na próxima eu não tenho mais oportunidade. Mas cuidado, às vezes você abre o olho assim, você vê como é que chama aqui, um dinossauro atrás de você, cuspindo fogo e você correndo, não é? Cuidado, porque você pode ir para um planeta desse, que está se iniciando. Porque Deus é Pai, Deus nunca nos vai abandonar. Mas acontece que Deus também permite que os seus planetas vão se reorganizando no sentido da sua evolução. Então é momento de nós nos perguntarmos de uma maneira muito séria dentro de nós: o que nós queremos para a nossa vida? E hoje, com o advento da doutrina espírita, somos capazes de entender, somos capazes de compreender, né? E Jesus fazia uma série de informações sobre isso. Ele dizia: olha, tem a porta larga, tem a porta estreita. Nós sabemos que a porta larga é a porta da perdição, é a porta do que o mundo nos oferece. A porta estreita é a porta da dificuldade, das lutas, dos nossos problemas, né? Então nós hoje somos convidados a irmos para um mundo superior. Mas o grande problema que mais nos atrapalha é que nós achamos que nós não precisamos evoluir mais, que nós já somos seres evoluídos. Por isso é importante uma casa como esta, tão bem organizada, com uma equipe espiritual tão bem situada, nos trazendo essa coragem, nos pedindo esse esforço, para que nós possamos juntos, nesse trabalho de dois mundos, o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Mas Chico nos traz mais. O segundo livro da sua Lavra Mediúnica, pelo Espírito de André Luiz, Os Mensageiros. E é o livro Os Mensageiros que eu acredito que todos nós, os espíritas trabalhadores, temos que ler. Os espíritas que estão estudando têm que ler. Porque quando Allan Kardec pergunta da questão da reencarnação, nós vamos entender que existe a reencarnação programada
e a reencarnação compulsória. E, logicamente, existem os missionários. Mas no livro Os Mensageiros, nós vamos estudar um grupo de espíritos que encarnaram no Brasil, que eram espíritos de uma reencarnação programada. O que é uma reencarnação programada? Eles sabiam que iam reencarnar, que iam conhecer o movimento espírita. Uns iam ser médiuns, outros iam ser doutrinadores, outros iam ser presidentes da casa. E de repente, eles se prepararam de tal maneira que a espiritualidade investiu muito nesses espíritos. Estudos, cursos e tudo mais em nosso lar. E quando eles vieram, eles então têm uma grande queda. E eles fracassam, eles erram, eles não conseguem cumprir aquilo que eles haviam assumido consigo mesmo no mundo espiritual. Por que viver na crosta é tão difícil? Porque isso aqui tem uma influência muito grande das trevas. Isso aqui tem uma influência enorme dos mundos inferiores. E é por isso que nós temos essa grande dificuldade. Porque lá dentro de nós também tem um homem velho que ainda não superamos. Tem um homem velho que nós ainda não domesticamos. E aqui está a lei maravilhosa de Deus. Deus não impõe nada. Deus permite que cada um de nós possamos equalizar, encontrar a nossa evolução pelo nosso esforço. Tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier desde 1985. Era um homem extraordinário, era um homem que viveu na mais pura simplicidade, era um homem que só tinha sorriso nos lábios. Logicamente, era um missionário da concepção da palavra. Nunca, nos seus 92 anos de existência, viram em Chico Xavier uma atitude